Então, o que antecipa o Pentecoste? Um ambiente de comunhão. Porque a promessa de Deus era comunhão, não era salvação. Deus não prometeu salvar. Deus prometeu comunhão com Ele, em família. Mas como a gente se desviou, Deus está salvando para nos devolver a promessa. Então, a promessa de Deus era o Espírito Santo para que a gente vivesse em comunhão. E aí, para ser fiel à promessa, o Filho se sacrificou antes para garantir que a promessa fosse cumprida. Então, haja o que houver, ainda que todos se percam, ainda que ninguém entenda, ainda que o homem morra, eu estou me comprometendo a pagar o dano, o preço, o compromisso, e vou derramar meu sangue para que a promessa do derramamento do seu Espírito se cumpra. Tira a comunhão. E tem sentido no Natal? Então o Natal foi para te salvar? Não. A sua salvação foi para que você pudesse viver em comunhão. Então, se você não está vivendo em comunhão, você está pecando contra o Espírito Santo. E aí não adianta você ter sido salvo na Páscoa. Você vai ser um salvo fora do seu propósito. Porque o propósito não era salvar você. O propósito é, em salvando você, você viver o quê? Em comunhão. Por isso que toda ofensa feita contra a cruz já foi perdoada. Mas a rebeldia contra a comunhão não tem perdão, porque mostra que não teve arrependimento. Porque o arrependimento não é para salvação. O arrependimento é para quê? Para comunhão. Sabe do que eu estou me arrependendo? De um dia achar que era possível viver sozinho. É disso que eu estou me arrependendo. O arrependimento foi eu achar que podia ser do meu jeito. O arrependimento é porque eu não quero ser salvo. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento é o seguinte: agora que eu fui salvo, e que eu vi que eu fui salvo, mesmo antes de querer ser salvo, então agora eu entendi que o grande segredo da vida é não querer ser salvo, porque eu me perdi tentando me salvar. Agora que eu vi que eu já fui salvo, agora eu entendi que o propósito da vida é não querer ser salvo. Então eu estou sacrificando a minha salvação para viver em quê? Em comunhão. Então a igreja é um encontro de quem não quer mais ser salvo. Porque se você vem aqui tentando ser salvo, porque você ainda está perdido. E perdido, você não está vivendo em comunhão, você está procurando salvação. Mas se você já encontrou o sentido da sua salvação, agora você não quer ser salvo. Você quer viver em quê? Em comunhão. Então agora você não fala assim, gente, estou doido para tirar férias. Fala, gente, não quero tirar férias. Ai, vontade de ter um pouco de sossego. Gente, por favor, não me deixe sossegado. Me incomoda. Ah, não queria te incomodar de madrugada? Como assim, ué? Como? Você não queria me ligar de madrugada? Então quer dizer que eu não posso ligar para você de madrugada? Então para que eu vou ligar de madrugada? Para Jesus? Ele está no céu. Para Santo Antônio? Está no céu. Vou evocar São Pedro, São José, Santo Estevão, Paulo? Não posso, vocês estão mortos. E Jesus em carne não está aqui. Quem está aqui? Quem está aqui agora, amado? Quem representa a Trindade aqui agora? Fala para mim, quem representa a Trindade aqui agora? Quem faz com que a gente seja um com Cristo e com o Pai? Ah, e o Espírito Santo tem um ministério do quê? Da devoção? Não, o Espírito Santo tem um ministério do quê? Da comunhão. Então, se eu passar um aperto, eu vou levantar de madrugada, ir para o monte e fazer uma reza. Não, mano. Se eu passar um aperto, eu pego de madrugada e ligo para quem? Por irmão, ué. E se o irmão passar aperto, quem que ele tem que incomodar, mano? Quem que ele tem que incomodar, mano? Um anjo. Evocar o Gabriel. É para o Gabriel que você vai pedir ajuda? Qual é o anjo que mais ajuda?
Qual o anjo que mais ajuda? Não, o capeta, porque ele é que sabia tudo que funciona. Fica pedindo ajuda para anjo que eu vou te falar quem é que vai chegar primeiro. E aí, quando Jesus está falando de comunhão, do Pentecoste, os discípulos falam assim, e o futuro? Mas, pelo amor de Deus, Jesus falou, escuta, gente, o que vocês estão querendo saber de futuro? Nem eu sei do futuro. Dorme com esse barulho. Dorme com esse barulho. Jesus veio aqui para garantir futuro? Vou falar para você o que Jesus falou de futuro. É brabo isso aqui. E a respeito do futuro? Ele respondeu, não compete a vocês saber tempos ou datas que o Pai estabeleceu para sua exclusiva autoridade. Nem Jesus estava preocupado com o futuro. Jesus está ocupado com o quê? Com o Pentecoste. Porque tudo que ele fez é para que o Espírito dele fosse derramado. Tudo que Jesus fez foi para dar condições de quê? Comunhão. Então, se você oferecesse dinheiro para Jesus, ele ia gastar no quê? Fala para mim, irmão. Jesus ia guardar dinheiro para o futuro? Como é que Jesus garantiu o futuro? Ele gastava na comunhão. Aleluia, irmão. Glória a Deus, irmão. Quer garantir o futuro para os seus filhos? Lança o teu pão sobre as águas. Investe na comunhão, irmão. Mas não investe na missa, não, porque o povo acha que investir na comunhão é pagar taxa para patrocinar culto. Não é isso que eu estou dizendo, não. Investe. Gasta tempo, recurso, arte, cultura, saúde, gasta sua energia. Amém? Quer fazer um fitness legal? Arruma 30 cadeiras das pesadas e monta e desmonta elas todo dia, arrumando mesa. Quer ficar saudável? Arruma uns 5 edredom, lençol, toalha de mesa que é as grandonas e lave elas na mão. Glória a Deus, amados. Posso ouvir um amém? Vai a pé 300 vezes para a padaria. Faz questão de esquecer. Vai lá na padaria a pé, volta. Esqueci a manteiga. Onde é que você vai buscar a manteiga? Esqueci o suco laranja. Glória a Deus, amado. Se você tiver que empenhar esforço, eu estou repetindo Efésios. Se você tiver que empenhar esforço, empenhe todo o seu esforço na preservação da comunhão do Espírito. E nós estamos gastando esforço em culto, nós estamos gastando esforço em patrimônio, nós estamos gastando esforço em aumentar o tamanho do coxo, sendo que todo o sacrifício deveria ser feito em favor do quê? Da comunhão dos irmãos. Glória a Deus. O Pentecoste. O Pentecoste não é uma festa que contempla nosso desejo de poder. O Pentecoste é uma festa que contempla a promessa de família. Sabe o que Deus prometeu no Pentecoste? Eu vou fazer de vocês a minha família. E quem sentar na minha mesa não terá falta de pão. Então vocês não se preocupem com o futuro pão que você vai comer. Ocupe-se em preparar o quê? A mesa. Glória a Deus. De tanto preocupar em guardar o pão, você já nem sabe mais montar a mesa. E as mesas que estão montadas hoje, ninguém senta nelas. E olha que é tudo mesa de marca boa. Custou o olho da cara.
mas não tem relacionamento mais que motive as pessoas a sentar nessas mesas. Porque elas perderam o seu propósito. E qual foi sempre o propósito? A comunhão. Então, o Natal era por causa do Pentecoste. A Páscoa por causa do Pentecoste. Se você tirar o Pentecoste, não tem sentido no Natal. E não tem sentido na Páscoa. Então nós não estamos celebrando hoje a festa do que veio depois. Nós estamos aqui celebrando hoje para renovar a sua esperança, a certeza do que veio antes. E ainda que você olhe e fale assim, não pode. Isso nasceu de uma prostituição. A Ruth nasce do incesto. E o Boaz nasce de uma prostituta. Por que isso, irmãos? Porque Deus continua cumprindo a sua palavra. Se você olhasse para a muralha de Jericó, qual é a casa que você acha que ia cair primeiro? No entanto, foi a única casa que ficou em pé. Em favor de quem, irmãos? De Boaz, de Ruth, de Salomão. E o povo ainda fala de maldição hereditária. Eu não consigo entender maldição hereditária. Eu entendo, mas não aceito. Porque não existe maldição hereditária. Existe fidelidade hereditária. O que passa para as gerações não é a maldição. É o quê? A fidelidade. A fidelidade de Deus é de geração em geração. Não interessa qual tenha sido a história da sua família. Encontre nela os sinais da fidelidade de Deus para com a sua casa. E talvez eu, mais do que qualquer outro dia da minha vida, eu posso estar falando disso. Assim, porque foram quase 15 dias agora. Lá com a Wanda, com a Ana Vitória, com o Romero, com o Alisson. Penso uma coisa desconstruída. Uma parte da minha casa formada só de desconstruções. E a gente abraçando a Micaela. A Wanda é a nossa filha de mais idade, mas não é a mais velha. A Wanda, quando chegou, a gente já tinha a Sara. A Wanda chegou com 11 anos de idade. Ela veio da rua, tomada pelo juizado à revelia. A mãe dela era uma mulher de rua que tinha tido 11 filhos, cada um de um pai diferente. E a Wanda veio para casa numa adoção afetiva. A gente nunca pôde sacramentar a adoção da Wanda porque ela tem origem de registro paterno, que ele nunca abriu mão da paternidade, apesar de ter sido, a filha ter sido tomada dele à revelia, mas eles eram uma situação de dano. Então o juizado teve que intervir. E a Wanda está com 41 anos. Aos 20, 45 já. Aos 20, ela teve a Ana Vitória. De uma relação que não perdurou. Foi uma relação inconsequente, mas a Ana Vitória está lá. E a Ana Vitória, aos 20, se casou e teve a Antonella
e o Otto, que são nossos bisnetos. Ontem o Otto estava sentado no meu colo, lá na igreja presbiteriana de Uberlândia. Eu estava lá ontem à noite, ele estava lá no colo. Ele e a Antonella. Logo lá. Pensa se não é uma história de fidelidade. Eu estou lá na presbiteriana, aniversário da presbiteriana, matando saudade da SAF, sendo chamado de reverendo. O pastor da igreja me perguntou: há quantos anos você não ouve a palavra SAF? Eu falei: o mesmo tempo que ninguém me chama de reverendo. Só para você entender a fidelidade de Deus. A Ana Vitória casou com o Alisson, um menino que foi ameaçado de morte pelo pai e teve que ser protegido pela avó, mãe do pai dele, que ameaçou o pai dele de matar o pai dele se ele tentasse de novo alguma coisa contra o neto dela. Briga de faca entre mãe e filho para salvar o neto. Tá lá. O Alisson e a Ana Vitória são líderes de jovens de uma das nossas congregações. A Wanda se casou com o Romero, que vinha de um relacionamento fracassado, onde ele tem um filho com Down. E é casado com a Wanda, e juntos tiveram o Vitor. O Vitor é um homem de 14 anos que não gosta nem de conversar direito. Ele gosta de louvar, adorar, ler a Bíblia, pregar, ensinar. É o filho da Wanda. E agora nasceu a Micaela. E Micaela quer dizer aquela que não se cansa em favor de socorrer os outros. Pensa uma mulher babando colorido, abraçando a Micaela depois de tudo que ela sofreu com a Wanda. E junto disso, a ex-cunhada da Wanda, do marido que foi, o casamento deu certo, são pastores da nossa congregação hoje. E a ex-sogra dela, a mulher onde a igreja, onde a ex-cunhada da Wanda é pastora, onde a igreja nasceu. E estava todo mundo sentado na mesma mesa. A ex-sogra, a ex-cunhada, os sobrinhos. Se isso não é uma mesa, Boaz e Ruth. Se isso não é um Pentecoste que veio depois de nós, não, amado. Deus só soltou nós no mundo. Deus só permitiu a Wanda ser parida numa praça. Deus só permitiu Paulo Júnior casar com a Lana, que era viúva e órfã de um filho de 3 anos. Depois de ter tido mais de 30 namoradas e saber que eu não ia casar com nenhuma delas. E desde o dia que eu vi a Lana, eu tinha certeza absoluta que ela era a mulher da minha vida. Ponto final. Só desacertos. Porque haveria um Pentecoste. Porque havia um Pentecoste. Havia uma promessa. Nós fomos selados no Espírito Santo da promessa. Você está vivendo de promessa. E ainda que todos sejam infiéis, ainda que pareça que tudo foi pelo ralo, Ele permanece fiel. Não tenha expectativas do seu futuro. Não perca tempo falando de futuro com seu pai. Fale com Ele do seu eterno. E viva todos os dias o seu Pentecoste. Celebre que você não come mais pão de cevada. Agora você só come pão de trigo. Você não come mais no coxo junto com os animais, onde a comida era a mesma, porque era só uma questão de fome. Agora não é mais só fome, é nobreza, é família, é propósito, é honra, é dignidade. Amém? Não torne a sua família refém das suas orações.
mas torne as suas orações fiéis à promessa. Não queira que Deus responda as suas orações, mas seja a resposta das orações da sua família que ainda não conhece a Deus, na esperança de que um filho de Deus se revele no meio dela. Glória a Deus. Feliz Pentecoste. Uma alegria viver esse Pentecoste com vocês aqui. Amém? Vamos cantar mais?